Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, irmão José Nilton Silva, professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos abraçar você neste dia 16 de agosto de 2020, dia do cristianismo, celebrar mais uma importante reunião em suas congregações, que se trata da Escola Bíblica. Nós louvamos a Deus por termos essa oportunidade de estar transmitindo, chegando até você através das redes sociais, e esta mensagem, esta palavra, este estudo bíblico acerca da nossa escola. E nós louvamos a Deus, queremos saudar você, evangélico, não evangélico, simpatizantes da nossa fé, você que não tem nenhuma tendência religiosa, sinta-se todos abraçados e cumprimentados com a doce paz do sábio Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esse momento tão especial. Hoje estaremos estudando mais uma lição, mais uma importante lição da nossa revista, que tem como base os princípios divinos para crises ou para tempos de crise. Estaremos estudando acerca da sexta lição, como sempre tenho dito, hoje seria a sétima pelo cronograma normal, mas como não aplicamos a primeira no tempo certo, nós estamos sequenciando as nossas lições. Portanto, hoje estaremos estudando a sexta lição, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esse é o tema da sexta lição, que estará sendo trabalhada a partir de agora, se Deus permitir. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, chame os amigos, sente com a esposa, com a família, e vamos estudar a poderosa palavra de Deus nesse momento tão especial. Portanto, lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo da nossa lição está escrito: nunca mais se ouvirá de violência na terra, ou na tua terra, de desolação ou de destruição, nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Esse texto está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60 e o versículo 18. Importante texto áureo, onde nos mostra que como Deus profeticamente anunciou um tempo de prosperidade, um tempo de vitória, um tempo de bênção para as posteridades do seu povo após os 70 anos de retorno do cativeiro. E ele diz que nunca mais, essa frase saindo da minha boca, ela soa simples, ela soa sem muita importância, mas saindo da boca daquele que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, como disse Jó, esta frase ela se cumpre. E Deus havia prometido em forma de aliança ao seu povo após o tempo de cativeiro que nunca mais se ouviria de violência, nem de desolação e nem de destruição nos termos do seu povo, ou seja, nas terras onde o povo tomasse posse. E sim, nos muros, os seus muros haveriam de ser chamados de salvação e as suas portas haveriam de ser chamadas de louvor. Então isso é uma promessa de Deus para aqueles a quem Deus restaura, para aquilo a quem Deus refaz. Isso é uma promessa de Deus para aquilo que Deus reconstrói, né? Em suas vontades, em seu tempo. E já no textuário nós temos aqui uma importante mensagem para os nossos corações, certo? Então, que Deus, nesse nosso tempo de reforma, de retomadas, de refazer muitas coisas, realmente essa promessa possa estar presente na nossa vida, de que nunca mais haverá destruição, desolação, nunca mais haverá violência, e sim salvação e louvor nos nossos muros. Já deu para entender que a palavra hoje, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, a palavra-chave aqui é reconstrução. Reconstrução. Se você prestar atenção e nos acompanhou e tem assistido nossos vídeos no YouTube, que fica gravado, né, lá no nosso canal, domingo passado nós falamos Zorobabel recomeçando a construir. Aqui nós vamos trabalhar em Neemias, outro personagem, começando a reconstruir. Você vê que está ao contrário.
Zorobabel começava a reconstruir. Aqui, Neemias começa a reconstruir. Entendeu? Então você vê que está, né, associando a Zorobabel, estava a palavra recomeçar, porque havia 15 anos parado a obra. Em relação a Neemias, a palavra está relacionada a começar, porque Neemias não havia ainda começado. Em relação à obra, tratando de Zorobabel, estava associado a palavra recomeçar, porque havia parado. A Neemias, certo? Está associada à obra reconstruir, né? Porque os muros estavam, as portas queimadas, enfim. E Neemias estava começando uma reconstrução. Zorobabel estava recomeçando uma construção, ok? Então, a palavra hoje para nossa reflexão é reconstrução. Reconstruir. E a personagem hoje é Neemias, governador, funcionário persa, no sentido de carteira assinada, né? Porque era natural das tribos de Judá, né? Das regiões de Judá. E nós vamos aqui estar estudando sobre essa personagem, Neemias, a sua importância na expedição que ele trouxe do cativeiro babilônico para Judá. Importante dizer que Neemias, dentro de uma linha teológica coerente, ele coerentemente, né, nasceu em cativeiro, né, não nasceu, né, nas suas terras, mas nasceu em tempos de cativeiro. Então, provavelmente esse período aqui vai envolver isso, né, em uma linha teológica. E a verdade prática está escrito: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo que se levante, né, que se oponha contra a obra de Deus. Você percebe que a palavra despertar, que foi o início da primeira lição, Daniel orando por um despertamento do povo, somente por um despertamento, esse despertamento só sendo produzido por Deus, porém buscado, clamado, desejado por nós, só Deus pode realizar o despertamento na nossa vida, já visto ser uma ação miraculosa, já visto ser uma ação sobrenatural, uma operação espiritual e um efeito espiritual. Então só Deus pode provocar isso na vida do ser humano. Você não pode despertar ninguém, eu não tenho esse poder para despertar ninguém espiritualmente, porém clamar, orar, instruir, orientar, né? Exemplificar e exemplar alguém é função nossa de uns para com os outros. Mas só Deus é quem pode despertar. O texto diz: somente despertados é que podemos vencer as oposições, né, que vêm se levantando, logicamente, contra a obra de Deus. Um texto, a leitura bíblica em classe, como de costume a gente não faz a leitura aqui, mas dá a referência para a gente ganhar um pouco de tempo. Está escrito em Neemias capítulo 1, do 1 ao 4 e capítulo 2, do 1 ao 9. Hoje, os escritos, né, com base nos textos de Neemias, a personagem é Neemias, né, e nós vamos estar estudando aqui a terceira grande obra para a qual o povo judeu foi resgatado de seu cativeiro, que foi a construção ou a reconstrução dos muros. O altar. O altar, quando Esdras trouxe cerca daqueles 50.000 expedicionários com ele, o altar foi construído, certo? O altar, ele foi construído, o altar, certo? A segunda expedição, 11 anos depois, quase 13, trazidos por Zorobabel, foi construído o templo. O altar foi reconstruído, né? O altar foi reconstruído. O templo, quase 15 anos depois, foi construído, não foi foi construído o novo templo. E agora, mais 11 anos depois, os muros, né, agora estarão sendo reconstruídos na nossa lição aqui. Então você percebe que aqui se trata da conclusão da grande obra que Deus havia trazido o povo judeu do seu cativeiro para a sua terra. Primeira obra, reconstrução do altar. Note que é de dentro para fora. Segunda obra, com Zorobabel, a construção do templo, envolvendo o altar. E terceira obra, certo? A reconstrução dos muros, que é envolvendo o templo. Então você percebe que
É de dentro para fora que Deus começa, que Deus faz, né? Que Deus trabalha, né? Na sua obra em nossas vidas e, por consequência, devemos também operar essa manutenção, né? De dentro para fora também. Altar, templo e muro. Ok? Então, vamos seguindo aqui nossa lição. Hoje, nesta lição, nós vamos estudar os antecedentes históricos de Neemias. Veremos como se deu a reconstrução dos muros de Jerusalém, certo? Tendo Neemias como grande líder. E, por fim, vamos pontuar algumas lições espirituais que aprendemos com esta reconstrução, né, destes muros. Assim como no exílio babilônico, se deu em 3 expedições, né? O exílio babilônico ele foi levado em 3 tempos, né? Para a Babilônia. O povo não foi levado todos de uma vez, eles foram levados em três momentos distintos. Na primeira fase, no ano 538 a.C., foi levado aquela turma, né? Foi o primeiro a investida contra o povo judaico e foi levado aquela primeira leva de judeus para o cativeiro babilônico, e junto com ela foi Daniel, foram Ananias, Misael e Azarias, levado alguns nobres, alguns sábios de Judá, e 11 anos depois foi levado, né, a segunda turma, né, de cativeiros, né, ou de cativos, né, e novamente, mais 11 anos depois, foi levado a terceira. Então, assim como em 3 tempos o povo entrou no cativeiro, em 3 grupos, em anos diferentes, assim também no retorno foi trazido também em 3 grupos, né? Em 3 tempos. Na primeira leva foram conduzidos os sábios entendidos, né? Os magistrados de Judá, certo? Principalmente os jovens que analisaram, né, o cativeiro babilônico, analisou como importante para recepcionar as outras, né, expedições. O interessante dizer é que quando foi investida o primeiro sequestro, né, a primeira prisão do povo judeu, né, levado para a Babilônia, só 11 anos depois foi haver a segunda. Então, subentende-se que Deus estava querendo tratar exemplificadamente com aqueles que foram primeiro, porém, Jeconias ou Gedalias, né, Joaquim, rei de Judá, foi nessa expedição, se rendeu, vamos dizer assim, voluntariamente, como uma forma até de exemplificar o povo, para que se voltasse para Deus. E dá uma intenção assim preliminar de que tanto tempo passando para que depois pudesse ser levado a segunda turma para o cativeiro, que Deus estava querendo que o povo, vendo aquela expedição sendo levada, se consertasse, né? Voltasse para Deus. O templo já não mais existia culto, já não mais estava existindo a reunião, né, do sacrifício, nada. Então, se o templo demora 21 anos para ficar pronto, com os 15 anos de paralisação, a gente entende que se em 3 vezes 11 o povo foi levado cativo, o tempo que o povo foi levado cativo nas suas expedições foi o tempo em que o templo foi construído, né? Bate uma coisa com a outra, né? Você vê como as coisas são bem encaixadas, né? Ok? Então, aconteceu em 3 etapas. A primeira foi capitaneada por Zorobabel, a segunda por Esdras e agora a terceira por Neemias. A responsabilidade de Neemias era reconstruir e a responsabilidade de Neemias era reconstruir os muros. Um detalhe importante é que Neemias nunca havia conhecido a sua própria terra. Neemias, a vida dele, o nascimento dele foi todo nas regiões caldeias, foi todo no Império Babilônico. Neemias não conhecia a obra que ele ia fazer. Neemias não conhecia a sua terra onde ele ia pisar. Era sua, mas ele não conhecia, certo? Então, para você entender que como a chamada de Deus
ela é soberana sobre o aspecto do conhecimento, da visão e da execução, né, do efeito, né? Neemias não tinha ainda ido à sua terra e ele voltou lá justamente para fazer uma grande obra que ele mesmo disse por 4 vezes, quando sendo questionado, né, acerca do que ele estava fazendo, que não ia perder tempo, né, com tais coisas, com embaraços que estavam acontecendo, porque estava numa grande obra e não podia parar. Então Neemias, ele não conhecia a sua terra. Ele foi chamado por Deus para fazer uma obra no lugar que era natural dele, porém ele não conhecia. Tá? Deus pode estar fazendo isso conosco nesses dias, nos levando para tais lugares, né, que de certa maneira familiar nosso, mas nós não conhecemos, de certa maneira para tal obra, né, na sua congregação, certo? Que você nunca imaginou, né, que ia estar lá, não conhecia, e Deus é poderoso para realizar e cumprir o seu chamado, né? Então, e por fim liderou o terceiro grupo que tornara para edificar a cidade de Judá, certo? Quem foi Neemias, gente? Neemias, no seu significado na língua hebraica, né, significa confortado por Deus, né? E Neemias era filho, né, de Ilcalias, provavelmente da tribo de Judá, como nós falamos aqui, e seus ancestrais, né, os seus patriarcas, né, residiam nas terras de Jerusalém, antes dele ser funcionário, né, persa, né, uma vez que Neemias ele servia ao rei, né, e você sabe muito bem, e tornou-se após isso um grande personagem, uma grande influência, a ponto de voltar para sua terra para ser governador. Você percebe que Neemias nasce fora de sua terra, nasce num tempo de cativeiro, Deus o coloca em uma posição lá de muita proximidade com Artaxerxes, muita influência Neemias aprendeu, ganhou. Para quê, gente? Porque Deus estava preparando Neemias para ser um grande estadista, um grande governador de sua terra. Neemias passou na sua expedição a ser um grande governador, a governar não apenas uma construção, não apenas uma obra sendo feita, mas a governar a sua terra, o seu povo. Para aqueles que acharam que ele nunca ia conseguir, que ele nunca ia voltar à sua terra, que ia morrer naquele cativeiro, né? Olha só o que Deus fez, né? José, vendido como escravo, foi parar no Egito para ser governador. Daniel, por força de uma grande obra que Deus realizou através não apenas da interpretação, mas da revelação e da anunciação do sonho de Nabucodonosor, Daniel foi posto como um grande governador de 10 províncias na Babilônia, né? E a ponto de nomear os seus 3 amigos, 3 hebreus, como principais das províncias, né? Liderando os sábios. Você vê a que ponto um homem humilde ele se porta diante da exaltação. Daniel, quando foi exaltado governador, ele lembrou dos seus amigos e pediu, nomeou, ou seja, indicou os seus 3 amigos para serem os líderes, para serem encarregados, chefes de todos os sábios de Babilônia. Lógico que após isso houve aquele grande acontecimento da fornalha, né? Mas você vê como Deus operou, né? Isso traz 2 lições para a gente. É que se formos fiéis, se permanecermos em Deus, Deus sempre vai levantar alguém que lembre-se de nós. Deus sempre vai levantar alguém que esteja olhando para nós. Segundo, é que o fato de sermos promovidos por Deus, logo em seguida não nos isenta de sermos deposto dessas posições por conta de um ato provatório de Deus e de investida do inimigo contra nós, uma vez que veio aquele decreto que os líderes principais, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante daquelas imagens. Logo, os principais líderes que haviam recém-possado por força de uma nomeação de Daniel, agora eles mesmos não quiseram, né? E por conta dessa não querência, né, veio a converter, né, o rei daquela terra por ver o que Deus fez na vida deles, né? Então,
Neemias é esta personagem que nós estamos vendo aqui, e que dentro de um contexto, nós vamos analisando aqui, histórico de Neemias, todos nós sabemos aqui, temos tratado isso, que no ano 606 a.C., Nabucodonosor, ele leva cativo o povo judeu para a Babilônia, em 3 excursões, né? Em 3 expedições, e dentro dessas excursões o cativeiro dura 70 anos, como nós estamos tratando aqui, do ano 606 ao 536. Você sabe que Antigo Testamento, o ano era retroativo, né? Então você vê o número maior vindo primeiro. Então, mas em 536, o rei persa, né, Ciro, toma a Babilônia e decreta lá que o povo voltasse para sua terra para construir, né? Veja que a ordem para voltar e para reconstruir parte de Ciro, que estava libertando o povo, né? Ciro estava libertando o povo de Judá, né, das terras de Babilônia, e estava dizendo: vocês vão voltar para construir ou reconstruir a sua terra, certo? E dentro do contexto social, né, Neemias tomou conhecimento por intermédio do seu irmão. Neemias, novamente como digo, não estava em Babilônia, mas estava nas regiões caldeias, né, nas regiões persas. Neemias não tinha conhecimento do que estava acontecendo com o povo em Jerusalém, certo? Neemias não tinha esse conhecimento e Neemias nunca tinha ido em sua terra. Então seu irmão Anani ou Anani, né, dá essa informação de como se encontrava o seu povo. É aí então que Neemias se posiciona, né, com um desejo, né, de conhecer como estava lá o lugar, saber como se encontrava o seu povo, certo? E de alguma forma usar a sua influência junto ao rei para que de alguma maneira pudesse resolver, né, aquela situação. Como a gente está estudando aqui, outros judeus vieram de Judá acerca da situação para contar, certo? E foram repatriados, bem como a cidade de Jerusalém. Está escrito: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Você vê que a ordem de Deus para que se cumprisse foi que ninguém resistisse quando Nabucodonosor viesse para levar o povo. Ninguém resistisse, todos fossem com Nabucodonosor, porque Deus estava naquele negócio. Era difícil? Era um cativeiro? Era, mas Deus estava naquele negócio. Só que nem todos foram, ficaram uma turma. E esses que ficaram, a notícia que chegou para Neemias foi: os que ficaram lá, na província, estão em grande miséria e em grande desprezo. Enquanto que o povo de Judá em Babilônia, no cativeiro, estava prosperando, plantando, festejando, porque Deus havia dito isso por meio de Jeremias, certo? Você vê que o importante é estar no lugar onde Deus está. Se Deus está no lugar da porta fechada, da enfermidade, da luta, ali nós vamos prosperar, porque Deus está ali. E mesmo estando na sua própria terra, na sua casa, certo? Deus não estava lá. Então o povo que tinha ficado em Jerusalém, certo? De não deixar a sua terra, de não deixar o templo, certo? Deus não estava mais lá, e o resultado foi: as portas estão queimadas, os muros derribados, o povo em grande miséria e em desprezo. Isso mostra quanto é importante a nossa posição de estar onde Deus quer que estejamos. Seja para um ato corretivo, seja para uma situação de provação, certo? Mas se Deus, ele fez a promessa a Isaías 60, versículo 8, como nós lemos, que nunca mais após aquele cativeiro o povo haveria de sofrer, de estar desprezado e nem destruído, certamente ele ia concordar com a palavra que ele deu a Jeremias, certo? De que ao final de 70 anos o povo ia voltar. Só que os que ficaram não usufruíram dessas bênçãos,
porque estavam em desobediência, né? Então, o lugar que devemos estar é onde Deus está. Se Deus está dizendo, todo mundo para a Babilônia, porque eu vou estar lá com vocês. Então, vamos para o cativeiro, porque Deus há de nos dar vitória lá, certo? Então, dentro desse contexto, apesar de estar em uma situação bastante confortável, como copeiro do rei, Neemias era copeiro-chefe do rei, né? Era um tipo de governante naquele reino, certo? Neemias dispunha de uma segurança boa, de alimentação, de conforto, mas mesmo assim, ele se dispõe a ir a Jerusalém para reedificar os muros da cidade. A notícia que veio para Jerusalém foi, de Jerusalém para Neemias foi, a cidade está destruída, os muros estão queimados, as portas. Aí você pensa comigo, Neemias, só ouvindo falar de sua terra. De repente Artaxerxes, rei, né, olha para ele e pergunta, conte-me de sua terra, né, de repente. E Neemias não tinha o que dizer, porque Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia o povo, a importância, vamos dizer assim, no sentido físico, né? Neemias nunca tinha ido a um culto em Jerusalém. Neemias nunca tinha ido a um culto, algum sacrifício, certo? E agora a notícia que chega é que o lugar do seu povo estava destruído. E Neemias podia dizer assim, não, mas eu não conheço, eu nunca fui lá, não me interessa. Só que havia um despertamento divino sobre a vida de Neemias que o motivou, que o contagiou de amor, de vontade, de disposição para que fizesse a obra. Isso mostra um princípio da eleição, da chamada e da vocação. Porque Deus não chama ninguém para fazer a sua obra sem esses três expedientes aqui. A eleição, Deus escolhe. A chamada, certo? Por ordem, a vocação, Deus prepara. E a chamada, Deus convoca. Então Deus não vai enviar Neemias a Jerusalém, embora uma terra desconhecida, uma obra desconhecida, sem que Neemias tivesse sido eleito por Deus, sendo vocacionado e chamado por Deus. E dentro disso está a capacitação sobre Neemias. Neemias estudou no maior reino bélico que existia da época, que eram os persas e os medo-persas. Neemias atuou dentro de um sistema de governo, certo? Que era o único temido por Babilônia, porque era um conjunto de impérios que existiam ali, certo? Por sinal, foi tomada pelo Império Persa. Então, Neemias foi preparado por Deus para fazer uma obra num lugar que ele não conhecia, uma obra que ele nunca tinha feito, certo? E num tempo que foi muito rápido, certo? Para você ter uma ideia, a obra que Neemias realizou, a grande construção dos muros, foram terminados em 52 dias, certo? A ponto de, dentro da linguagem teológica, isso ser assombroso, certo? Quando Neemias estava vindo com a sua expedição, levanta-se aqueles 3 árabes, né, para se opor contra Neemias. Mais uma vez a oposição tenta se levantar e disseram, quem são esses que pensam que vai construir esses muros em um só dia, levantar essas portas, essas pedras que estão queimadas, né? Quem são esses? Ainda que façam, uma raposa que se escorar nos muros vai derrubar. Então, quer dizer, Neemias, quando vinha, já tinha essa oposição se levantando, né? Certo? E quando Neemias começou a construir, junto com o povo, certo? Esses mesmos que se opunham disseram, eles estão tendo sucesso na obra. Olha só, qual foi a conclusão que eles chegaram? Só vai parar se a gente matá-los. Quer dizer, então você vê como Deus prepara o homem para fazer uma obra numa terra que ele não conhece, uma obra que ele nunca fez, certo? E para um tempo que ele nunca imaginou que se fizesse. Isso é prova da soberania do teu Deus. Se Deus, nesses dias, está te levantando para uma obra que você nunca fez, num lugar, e esse lugar não logicamente significa mudar geograficamente de lugar, de cidade, mas dentro da tua congregação mesmo,
há lugares que você nunca pisou, no sentido de nunca pensou em estar ali. E Deus, nessa manhã, Deus está falando conosco aqui, que a soberania de Deus é suficiente para te colocar dentro da tua congregação, atuando numa terra, ou seja, num local, numa área em que você não conhece, nunca esteve, certo? Nunca fez, certo? E isso acontecerá, essa realização da obra, para um tempo tão rápido, tão assombroso, certo? Tão assim imediatista, né? No sentido de realização. Isso é soberania de Deus, viu? Então receba, você pode estar sendo eleito por Deus, vocacionado e chamado para fazer uma obra que você nunca fez, num lugar que você nunca foi, dentro da tua congregação mesmo, certo? Porém, como Neemias não conhecia a terra, mas era dele a terra, certo? E ele foi para lá, ok? Certo? Então, o que a gente entende aqui na nossa lição? Na introdução da nossa lição aqui, ele diz que vamos estudar, ou estamos já estudando, né? Dentro dessa introdução, que os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus usou a pessoa certa, né, para executar a obra de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a realização da obra, desde a autorização do rei para enviar Neemias até os recursos para a construção. Você vê que Deus providenciou tudo, desde o material humano, ou seja, os seus servos, até os insumos para que pudessem ser realizados aquela obra, ou seja, madeira, da melhor qualidade. Haja visto as portas, as 12 portas de Jerusalém estavam queimadas, os muros derrubados. E é importante dizer que essa palavra derribar de muro, na verdade, não estavam todos caídos, os muros estavam separados em metades. Isso traz uma lição muito grande, gente, para a gente, certo? Os muros estavam, por exemplo, uma parte aqui, outra aqui, a outra mais distante, e estavam existindo as brechas ou as frechas, né? Estavam existindo as lacunas, certo? E as paredes estavam separadas. Não é que estavam todos caídos, porque o fogo não derrubava o muro, mas o fogo, ele conseguiu atingir algumas pedras que estavam, pelo tempo, né, que existia de construção, as pedras estavam um pouco vulneráveis, então algumas caíram, né, pelo fogo. Então o muro ficou uma parte aqui, aí tinha a lacuna, outra parte aqui. Por isso que Deus, quando usou Ezequiel, ele faz uma pergunta e diz: quem é que seria disposto, né, a se colocar nas brechas, certo? Quem estaria disposto a se colocar entre uma parte do muro e a outra, né? Ou seja, aqui, para fechar, unir, né, tirar a visão do inimigo e dar proteção a quem estava dentro do muro, né? Procuro alguém que se coloque na brecha, disse Deus a Ezequiel. E olhe que o ministério de Ezequiel, certo, foi todo num lugar só. Ezequiel nunca saiu para canto nenhum. O ministério do profeta Ezequiel, que profetizou durante o exílio, foi todinho na frente do templo, parado ali em uma tenda. E agora em espírito, Deus o levou em um céu pelo lado de dentro e viu coisas tremendas. O ministério de Ezequiel foi todo paradinho ali, certo? Deus o arrebata em espírito e leva a deserto, e leva a rio, e leva a tudo que é lugar, e faz uma indagação e ao mesmo tempo um questionamento, certo? Procura alguém que esteja disposto a se colocar nas brechas. Por quê? Porque o muro estava uma parte aqui, um pedaço caído, outra parte aqui, certo? E a primeira grande visão que Neemias teve quando chegou naquele lugar, certo, foi entender que os muros estavam separados um do outro, certo? E sendo assim, cada funcionário estava numa parte do muro, o outro estava na outra parte, certo? E qual foi a orientação que Neemias teve, o discernimento? Estamos separados demais. Neemias chega à conclusão que estavam separados e disse: vamos estar juntos, para que a gente possa entender a linguagem, o chamamento, a orientação, certo? Então isso é lindo, né? Então, o que a gente entende? Que o primeiro tópico da nossa lição é: Deus responde às orações de Neemias. Deus responde às orações de Neemias.
Deus envia emissários a Neemias, certo? Como nós falamos aqui, eles trouxeram uma notícia de como estava o seu povo. Neemias, ele vai até o rei, né, para interceder, né, não iniciativamente, porque o rei que percebe como ele estava, mas quando o rei pergunta o que poderia fazer, ele pede para ir à sua terra, e em 3 dias ele vai lá, passa 3 dias em Jerusalém, numa terra que ele não conhecia, mas ele sabia que era dele. Não disse nada a ninguém. Quem foi com ele não sabia o que Neemias ia fazer. Isso traz um princípio muito grande para a gente. Quando Deus anuncia uma obra para que você faça, não necessariamente Deus quer que você revele para quem está com você, né? Quem está com você vai saber no tempo certo, mas Neemias foi lá, avaliou como estava, viu o que precisava ser feito, entendeu? Analisou a situação dos muros. Quando volta para o reino de Babilônia, para o reino persa, Neemias dá um parecer. E aí em que o rei ordena, autoriza todo o material para construir, né? Então, muita calma com aquilo que Deus te entrega para fazer, certo? Porque antes de Deus te entregar para ser feito, Deus ele vai te levar para compreender, certo? Para analisar todo um contexto, uma história, uma situação, certo? Para que quando você começar a fazer, aquilo seja feito com grande propriedade, tá certo? Não que não seja por fé, me refiro na preliminar da grande obra a ser feita, é onde Deus leva o homem para compreender, certo? E como ele disse mesmo, né? Jesus contando uma parábola, ele diz: qual homem que querendo construir uma torre, ele não se assenta primeiro, analisa quanto vai gastar, para depois começar. Então é isso. Ministério de Deus, obra de Deus, não é uma aventura. Obra de Deus não é uma coisa que você diz, eu vou e faço e pronto. Certo? Deus tem os seus estágios de preparação. E às vezes você está sendo preparado e nem sabe. Deus tem os seus momentos de vocacionar o seu povo, de inteirar o seu povo naquilo que ele quer que ele faça, né? E isso é a fase, é o estágio de capacitação, né? Para se começar a fazer. Neemias angustiado jejuma e ora. Neemias despertou isso despertou Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá, e começou a jejumar, a orar, certo? E a oração inicial de Jeremias, de Neemias, né, escrito em capítulo 1, versículo 5 ao 11, iniciou o seu período de oração no mês de dezembro, né, chamado em língua hebraica de mês de Quisleu, compreendia, né, não era chamado em língua hebraica, né, era o mês de Quisleu, que compreende para nós o mês de dezembro, e Deus ouve as orações de Neemias e fez a resposta chegar no mês de Nissan. Ou seja, Neemias ora no mês de Quisleu, a resposta chega no mês de Nissan. Ou seja, Neemias ora no mês de dezembro, a resposta chega no mês de março. Dezembro, passa dezembro orando, janeiro, fevereiro, e a resposta chega em março. 3 meses de oração, 3 meses depois de ouvir aquela palavra do seu irmão, que o povo estava daquele jeito, desprezado, em miséria, muro derrubado, certo? A nação sendo levada cativa para a Babilônia, e nada ele poderia fazer a não ser orar, jejuar, e passa 3 meses orando. Daniel passa 21 dias dentro de um processo de oração, né, para Deus chegar com a resposta, certo? Neemias passa 90 dias clamando ao Senhor para que Deus desse graça, para que quando ele chegasse diante do rei, ele pudesse ter vitória, né? Deus fala não com ele, mas com o rei, e dizendo: Neemias, vejo que o teu rosto está triste. E Neemias estava em jejum, e o jejum entristece, o jejum deixa transfigurado, o jejum deixa desfigurado, né? Alguém em jejum, em um longo período de jejum, o corpo vai sentir, né? Então, muitas vezes você percebe aquele cristão um pouco assim, pensativo, é ele concentrando, porque a sua carne está queimando, né? O jejum tem esse propósito. Ele te leva a um estado de equilíbrio de concentração. Por isso que um dos efeitos do jejum é a debilidade física, exigindo
que está jejuando, uma visão, uma centralidade de equilíbrio, de percepção, para que ele não desfaleça no empreendimento do jejum. Senão ele vai cair, ele vai desmaiar. Então quem jejuma exige dele aquele poder de concentração. Ele concentra, ele respira, certo? Ele trabalha o psicológico. Por quê? Porque ele está afligindo o seu corpo. Para quê? Para enfrentamentos espirituais e que vai exigir do seu próprio corpo uma resistência. Por isso, um dos efeitos do jejum. Tá certo? Então, Neemias, após 3 meses de oração, chega a resposta de Deus. Eu não sei por quanto tempo você está orando. Eu não sei por qual motivo você está orando. Mas Deus nos leva a orar até por aquilo que nós não conhecemos. Neemias não conhecia a sua terra. Deus nos leva a orar por uma obra que nós nem estamos pensando em fazer, que aqui Deus não tinha dito, Neemias, é você quem vai. Deus simplesmente tinha feito com que a notícia chegasse a ele. Mas Neemias não tinha a menor ideia de que ele iria ser um dos libertadores do seu povo, que ia voltar à sua terra para construir, como governador, como líder, como pastor do seu povo. Neemias não tinha a menor ideia de que ele ia ser levado, não apenas a ser um intercessor, como ele já estava, como também um executor, um planejador, certo? Um administrador da grande obra de Deus. Você tem ideia? Você, quando resolve orar por aquilo que é obra de Deus, Deus te põe em lugares que você nunca imaginou. Jó, após ter sido questionado duramente e injustamente pelos seus 3 amigos, diz o texto que Deus, após o tempo de provação de Jó, quase 1 ano, Deus vai tratar com os 3 amigos de Jó e diz para eles, para que eles pegassem sacrifício, levassem até a Jó, para que Jó pudesse oferecer em favor deles e orar, para que Deus não causasse juízo sobre aqueles 3 homens. E é aí que Jó, com humildade, ora por eles, aceita orar por eles, e enquanto Jó, ou quando Jó orou pelos seus amigos, enquanto ele orava por aqueles 3 acusadores, Deus mudou a sorte do cativeiro de Jó. Deus mudou a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto Neemias orava pelo seu povo, não tendo a menor ideia, o único desejo de Neemias era: eu queria ir lá, conhecer a minha terra, ver como está, para tentar usar do que Deus me deu, da influência que tenho, dos recursos que eu posso conseguir aqui para reconstruir. Só que Deus tinha muito mais. Neemias, você vai. E você não vai com alguns homens só. Você vai com uma expedição de pessoas, de quase 50.000 pessoas. Você vai levar com você para reconstruir, não apenas um muro, mas para reconstruir a história de uma terra. Para reconstruir a vida de famílias, de pessoas que perderam a esperança. Certo? O altar está construído, o templo está também, mas as casas estão destruídas e os muros da cidade estão destruídos. E Deus não se preocupa, vamos tratar da palavra preocupação aqui, certo? Não apenas com a tua vida espiritual, no sentido de altar e templo, mas também com a vida social, com a tua vida financeira, com a tua vida, vamos tratar aqui, com a sua vida secular, porque para crente não existe essa ideia de religioso e secular, certo? Tudo para crente é sagrado. O trabalho é sagrado, a escola é sagrada, a vizinhança para ele é sagrada, certo? Tudo é sagrado para ele, ou seja, tudo é alvo de consagração a Deus. Então não existe a coisa de secularidade. A palavra secular vem de século, a palavra século vem de medida de tempo, período de tempo determinado. Então quer dizer que aquilo que é secular é passageiro, aquilo que é secular compreende apenas um tempo e acaba, né? Mas para o crente, e ele entendendo que tudo para ele é sagrado, tudo para ele tem um contexto espiritual ali, ele não vai tratar como que por algum período de tempo só, mas ele vai administrar como que algo que Deus o entregou para fazer, e ele faz como que há de prestar conta diante de Deus, tá certo? Então,
Deus responde as orações de Neemias após 3 meses, certo? E com a resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei a assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro, como nós estamos falando, e diz o texto aqui, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Neemias contou o que ele já havia recebido como notícia, certo? Ele conta como estava e por inspiração de Deus, o rei pergunta a Neemias o que você me pede agora? O rei diz. Veja que 3 meses depois de oração, Neemias não foi de qualquer jeito. Neemias, o rei olha para ele, quando o rei pergunta, que tristeza é essa? Neemias tenta esconder, mas era Deus falando com ele através do rei. E Neemias disse que o semblante estava triste, o rei disse, essa tristeza não é outra senão tristeza de alma, é algo espiritual. E Neemias mostra a situação, como não poderia eu estar triste vendo as portas da minha cidade caída? E qual é a réplica do rei? A tréplica, do rei? Que me pedes agora, Neemias? Olha só, o que você quer que eu faça? Olha a pergunta que um homem poderoso fez para Neemias. O que você me pede que eu faça? Neemias, diz o texto, Neemias orou ao Deus dos céus para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Quando Daniel estava diante de Nabucodonosor e Nabucodonosor questionou acerca do sonho, Daniel, ele transportou a glória e toda aquela situação ao Deus que tudo pode. E disse, rei, Deus te fez saber o teu sonho, Deus te revelou o teu sonho e Deus anunciou a profecia acerca do teu sonho. A Neemias, certo? Quando perguntou, o que você quer que eu faça, Neemias? Aí diz o texto, e Neemias orou a Deus. Foi orar para saber o que dizer ao rei. Neemias não foi logo dizendo, olha rei, é o seguinte, meu povo está assim, meu povo está tudo destruído lá, eu quero ir lá, eu tenho serviço prestado aqui. Não, Neemias agiu com humildade e disse, Senhor, se tu me trouxeste até aqui para falar com esse rei, e ele está me propondo o que eu quero, então só o Senhor para me dizer o que é que eu quero, certo? Então Neemias foi orar, e quando Neemias, dentro dessa oração, em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém confirmada, e respondeu ao rei, eu te peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Foi o que Neemias recebeu de direção de Deus para falar ao rei. Eu te peço, rei, que o Senhor me envie lá. Ele não disse, eu te peço que o Senhor me dê ouro, me dê prata, me dê dinheiro, me dê tudo para eu construir. Não, ele só disse, eu te peço que o Senhor me mande lá, me autorize a chegar lá, para que eu veja, para que eu consiga entender, certo? Como está a situação e para que eu edifique a cidade dos meus pais. Eu peço que o Senhor me envie lá para edificar. Neemias não estava dizendo, eu peço que o Senhor me dê condições para edificar. Ele só estava querendo ser enviado. Isso mostra, certo? Um princípio da missiologia, certo? Que não é uma irresponsabilidade enviar um missionário e dizer se vire, não. Certo? Mas há uma dependência do missionário, do pastor, do obreiro que vai fazer a obra, certo? Sua que vai dirigir o departamento, é de dizer, Senhor, eu só preciso que o Senhor me envie. O Senhor me enviando, eu sei que tudo que for preciso para fazer, certo? O Senhor vai levantar. Nunca fazer o contrário, de dizer, Senhor, eu vou dirigir esse departamento, agora o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que levantar a pessoa assim, o Senhor tem que me dar tempo assim, o Senhor tem que me fazer assim. Não. Se Deus está te dando a oportunidade de você fazer essa obra, certo? Siga apenas a conformidade do comissionamento, certo? Apenas enviar. E nesse envio, como fez Esdras, quando depois de 3 dias de viagem parou junto ao rio, jejuou, orou e disse ao povo, olha, vamos continuar confiando, porque quando eu estava diante do rei,
eu disse que não ia precisar de nada dele e que o Deus dos céus era que ia fazer prosperar a nossa jornada. E jejuou e orou. E de fato, caminharam depois de 7 dias e Deus, com mão poderosa, Deus guiou Esdras e os seus 50 mil homens junto àquele povo. Zorobabel, com 147 mil pessoas, né? Ali sem tanta provisão, né? Ele levando aquele povo com, melhor dizendo, 1.700 homens, fora mulheres e crianças. Zorobabel, na dependência de Deus, foi também, certo? Levando os utensílios sagrados, levando tudo que era do templo, né? Sem negociar nada com os transeuntes ou com os nômades do deserto. E Neemias, certo? O que ele pediu ao rei foi: rei, me envie à terra, me envie lá. Só quero que o Senhor me envie, que eu tenha liberdade para chegar lá, não apenas para chegar, mas que eu tenha tempo, liberdade para edificar a terra. Certo? E Neemias, certo? Quando ele diz isso, Deus desperta o rei para atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida às regiões, com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Olha só, certo? Tudo segundo a boa mão de Deus com Neemias. Ou seja, quando Neemias pede para ser enviado, para edificar, Neemias não faz menção de: eu preciso de recurso, eu preciso que o Senhor me dê minhas contas antecipadas, eu preciso que o Senhor mande ordem, não. Neemias disse: rei, eu só quero que o Senhor me envie lá. Quando ele disse isso, o rei, ele não só enviou Neemias, como também ordenou às regiões vizinhas que dessem tudo o que era necessário para Neemias reconstruir a sua cidade. Certo? Meu filho, Neemias não foi construir apenas um muro. Neemias foi edificar as casas que estavam sendo destruídas. Neemias foi edificar a integridade das famílias que estavam desacreditadas, certo? Que nem só do templo e do altar eles iriam viver, mas eles precisavam prosperar em sua terra, eles precisavam ter os muros de sua cidade reconstruídos, certo? Neemias foi para lá não apenas para levantar pedras queimadas, certo? Que já era uma obra tremendamente difícil, mas para edificar vidas caídas, certo? Isso é o trabalho da liderança, isso é o trabalho de todo aquele a quem Deus chama. Deus não te chamou para você erguer um departamento, Deus não te chamou apenas para você colocar de pé uma identidade de um conjunto, mas acima de tudo, vidas que estão caídas, pedras que estão desacreditadas dentro daquele conjunto, vidas que estão desfalecidas, sem força para chegar. E Neemias começou pelas casas que estavam desacreditadas. Cada casa ficava de frente para partes de muro que estava caída, certo? Cada casa, cada tribo, cada povo ficava de frente para o muro que estava as partes caídas. E aqueles muros estavam prestes a virar por cima das casas. E eles começaram cada qual de frente às suas casas. Neemias encorajou, Neemias motivou o povo, certo? E é aí onde entra o profeta Zacarias para estimular Neemias, dizendo: Neemias, o Senhor é contigo, porque eu serei duas coisas para esse povo. Eu serei o marido do meu povo, Israel será a minha esposa, certo? Eles não terão mais dono, não terão mais senhor, eles não terão mais nenhum algoz, nenhum que venha escravizar. Eu serei para eles o seu marido. E segundo, Neemias, eu serei para eles um muro de fogo em redor do meu povo, certo? Então, quando Deus estava dizendo que seria marido de Israel, falando de duas coisas. Primeiro, estava falando de descendência. Deus estava dizendo: o meu relacionamento com Israel, a partir de agora, vai ser um relacionamento produtivo, reprodutivo, certo? Vai ser um relacionamento reprodutor, certo? Vai ser um relacionamento de prosperidade e de posteridades, de potestades, de poderes, porque Deus não vai gerar nada, certo? Infrutífero nesse relacionamento com o crente. Isso traz um princípio, que Deus no relacionamento conosco, Ele não gera
um fruto improdutivo, um fruto inoperante ou um fruto que vai fazer mal. Não. Deus gera para a posteridade, para a prosperidade, Deus gera para a estabilidade. Certo? E segundo, quando ele estava dizendo eu serei um muro, Deus estava dizendo, Neemias, esse muro que você veio levantar, saiba que o fogo que queimou essas pedras foi um fogo estranho, foi um fogo que não vinha das minhas mãos, mas o fogo que vai sustentar o muro, esse eu serei o próprio fogo. Eu serei um muro de fogo em redor do meu povo. Neemias leva essa mensagem para o povo, certo? Para o povo se conformar de que Deus agora era Senhor do povo, certo? De que Deus haveria de governar o seu povo e também seria a proteção. Então, Neemias começa aquela construção não apenas de muros, não apenas de uma circuncisão de proteção física, mas acima de tudo, de todo um contexto de moralidade, todo um contexto de integridade, sabe? Todo um contexto de profissionalismo do povo, de identidade. É tanto que o cativeiro babilônico, ele é considerado um segundo êxodo, certo? Lembra do cativeiro do Egito? A saída do povo? Pronto, o cativeiro egípcio é considerado o segundo êxodo, ou seja, a saída deles do cativeiro babilônico é considerada como o primeiro êxodo, ou seja, com uma libertação assim, para tomar posse de uma terra desconhecida, porém prometida a Abraão, né, no Egito, certo? Uma terra que eles nunca tinham pisado, porém uma obra que eles iam ter que fazer, né? E agora saindo de Babilônia do mesmo jeito para uma grande obra que eles tinham que fazer, tá certo? Então, o que a gente vê? Neemias chega a Jerusalém, certo? Neemias chega a Jerusalém e mesmo que na Bíblia não tenha referência explícita quanto ao chamado de Neemias para realizar grande tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém, podemos ver que o Senhor o capacitou para essa grande missão e sua missão se restringiu apenas a restaurar muros de Jerusalém e as casas que estavam destruídas. A missão dele era essa, certo? E promovendo assim um grande avivamento na nação, um tempo de crise que foi antecedido, ou melhor, antecedido pela dedicação de Neemias em oração, certo? Por conta do arrependimento de pecado e da renovação acerca das promessas de Deus. Então Neemias, a missão dele foi edificar a cidade. Isso implica em reconstrução de muro e reconstruir as casas, certo? A obra de Neemias se restringiu aos muros. Isso entende-se que muros fala de casas, muros fala de cidade, muros fala de famílias, certo? Então Deus não te levou para essa obra, você como um grande líder, Deus te preparou para chegar até aí, certo? Simplórias ou mínimas, não. É preciso entender que Deus te levou para edificar os muros. E edificar muro é se colocar entre uma brecha e outra, aqui. Edificar muros é pegar as pedras queimadas, porque um dos desafios para Neemias foi, ele pensa que vai aproveitar ou reaproveitar essas pedras que estão queimadas. Ah, irmão, quantas pedras estão queimadas, né? Quantas vidas estão desfalecidas, caídas. O fogo bateu e caiu, né? E que ninguém olha e diz, não, essas pedras aí não prestam para mais nada. Essas pedras aí pode jogar fora que não presta, né? E aí a mensagem de Deus para Ezequiel em visão é, Ezequiel, porventura existe alguém entre nós aí, no nosso meio, no meio que você está, para que se coloque naquela brecha ali. Porque o povo não acredita mais nas pedras que estão queimadas, porque eles não querem usar mais, e não tem ninguém que se coloque na linha de frente de batalha para proteger a cidade. Neemias, quando chegou, o primeiro desafio que deram a ele foi, pensa que vai reaproveitar essas pedras queimadas? Após Neemias, foi a primeira coisa que ele fez, foi não colocar pedra nenhuma em Jerusalém que não fosse aquelas que estavam queimadas. Porque Neemias sabia que quem levantou aqueles muros não foi mão de homens,
tinha sido mão de Deus. E que quem salvou aquelas pedras, e que agora estava afastada, fraquinha, queimada, era Deus que estava mostrando a Neemias, dizendo: Neemias, olha, assim como eu mostrei a Ezequiel, um vale de ossos secos, que ninguém dava nada por eles, assim estão essas pedras queimadas. Levante essas pedras, coloque as pedras no lugar dela, porque o fogo que queimou elas e derrubou, certo? Vai vir um fogo diferente e vai purificar essas pedras, vai embrenhar essas pedras no seu lugar, de forma que ela vai se tornar, certo? Perfeita, porque naquele lugar só cabe a pedra que está caída. Aleluia! Naquele lugar só cabe você. A pedra que está no chão, só ela dá certo naquela brecha. Não adianta cortar outra do mesmo jeito, não adianta formar o mesmo modelo, certo? Só encaixa aquela pedra que está caída. É ela que Deus levantou para ali, é ela que foi caída por alguma situação e que Deus está dizendo: pegue essa pedra, coloque ela no lugar dela, mas Senhor, mas vai dar certo? Ela está queimada, está sem brilho, está duvidosa a estrutura dela. Mas Neemias não questionou isso. Neemias pega aquelas pedras caídas. Alguém poderia até dizer: mas Neemias, essa pedra não dá mais não. Neemias, você recebeu tanto dinheiro, o mundo está em sua volta para lhe dar dinheiro para a gente construir uma nova pedra aqui. Você pode trazer mármore do Egito, Neemias. Você pode trazer pedras que você nunca sonhou na sua vida para construir esses muros, certo? E Neemias, a visão dele era: eu nunca tive aqui antes, não sei como esses muros foram erguidos, mas eu sei de uma coisa, que o Deus desses muros aqui é o meu Deus que me trouxe aqui, e é Ele que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E a ordem de Deus foi: pegue as pedras que estão queimadas e coloque-as no lugar dela, para mostrar que quando eu disse para Ezequiel: tem ninguém que se coloque nessa brecha, era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, sabe por que não tem ninguém? Sabe por que não tem ninguém que se coloque naquela brecha? Porque quem tinha que se colocar naquela brecha está caído, está desfalecido, está queimado no chão. Mas está vindo um tempo aí em que essa pessoa vai ser levantada, reerguida, reposta em pé e vai se colocar no lugar dela. E Deus estava falando daquelas pedras. Ouça isso. Receba de Deus. Deus te levantou para você reaproveitar o que está caído, e não para você inovar, e não para você desprezar ou delegar tempo de atuação ou de ministério de ninguém. Deus te levantou, líder de departamento, para que você reaproveite o que está caído, para que você vá buscar as pedras que estão no chão. Não, mas Deus salva outros, não era para estar aqui, por isso que saiu. Isso é pensamento satânico, maligno e diabólico, certo? Na tua expedição como líder desse departamento, desta igreja, desta obra, é para você olhar para o chão e não olhar para o horizonte, não. É para você olhar para o chão e ver que aquelas pedras que estão caídas, elas um dia estavam em cima do muro. E são essas pedras que todo mundo está dizendo: não presta mais, não dá mais. É ela que vai tapar as brechas desse muro. Tá certo? Então, Neemias, certo? Então, vá em busca dos que estão caídos. Vá em busca. Mande mensagem. Ligue. Certo? Corra atrás dessas pedras que estão caídas. Certo? Porque elas ainda estão inteiras. Elas ainda estão inteiras. Se olham para ela, não vê mais brilho, mas quem tem o discernimento de Deus, quando olhar para ela, vai dizer: essa tem brilho. Porque tem um fogo prometido por Deus, um fogo que envolverá essas pedras. E lá vai Neemias puxando as pedras, e não era pedrinha pequena, não era pedra de paralelepípedo pequenininha, granito, não. Eram pedras enormes, eram pedras gigantes, gente. Esse gigantismo, né? Dessas pedras me mostra uma coisa: é que eram pedras de valor, é que eram pedras de ministério,
Eram pedras que tinham grande obra e que faziam grande obra. Eram pedras que olhavam para ela e diziam, esse é uma autoridade, tem um chamado. Eram pedras grandes que não dava para levantar sozinha. É tanto que quando ela caiu, ela não cai assim, derrubando todo o muro, certo? Eram pedras que quando caiu, né, que quando foi levada ao chão e o fogo derrubou, certo? Elas quando caíram deixaram outras pedras em pé, ou seja, ministério, certo? E Neemias puxou aquelas grandes pedras e colocou no lugar. Colocou no lugar, certo? Então, coloque as pedras no lugar. Pedras que estão afastadas, pedras que estão derribadas, certo? E por fim, a gente vai concluindo aqui, caminhando para o final. Neemias nessa reconstrução dos muros, certo? Ele primeiro entendeu a importância dos muros para uma cidade. Nesse contexto, os muros e as portas têm a conotação de segurança e proteção, né? Segurança e proteção era o que indicava os muros, né? Segurança e proteção para as casas e segurança e proteção também para o templo, para o altar, certo? E era um consenso entre os povos antigos que uma cidade sem muro era vulnerável, desprotegida e era uma cidade fadada a uma iminente desgraça. Então todos entendiam isso, que uma cidade sem muro era uma cidade praticamente sem futuro, né? Sem estabilidade, conforme Isaías 60:18. Os muros de uma cidade era algo virtual naquela época, vital naquela época, certo? Porque eles demarcavam os limites das cidades e serviam de proteção. Então Neemias, como nós estamos falando, ele não foi tratar apenas da geografia de uma terra, ele foi tratar de toda uma espiritualidade. É tanto que Zacarias mostra, né? Eu serei muro de fogo. Era Deus mostrando o lado espiritual, certo? E então, segundo lugar, Neemias orou a Deus, certo? O que a gente aprende? Neemias ora a Deus, e a oração de Neemias foi uma adoração sincera, certo? Apelando ao Deus dos céus, que era grande e terrível em seus feitos, certo? Buscando o conserto e a benignidade para com uma realiança com o seu povo, né? Com aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, certo? E que, por conta disso, Neemias faz confissão pelos pecados de seu povo. Neemias chega diante do povo e confessa diante de Deus, e confessa, assim como Daniel também fez, certo? Então, o que a gente entende diante dessas situações? Neemias, ele lembrou das promessas de Deus. E em oração e súplica, Neemias lembra que havia sido uma promessa feita a Moisés, gente, certo? Mesmo que tenham sido levados para uma terra distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá para mim, certo? Voltarem para mim, né? Ele diz, né? De lá o Senhor, o seu Deus, reunirá o seu povo e os trará de volta. Era a promessa feita a Moisés em forma de profecia. Neemias pega essa promessa, se apoia nela e crê na grande obra para a qual ele foi enviado, certo? A reconstrução dos muros tem lições espirituais, e aqui a gente conclui essa lição. Que lição a gente tira da reconstrução desses muros, gente? Primeiro, o povo foi convocado a reconstruir. O povo foi convocado a reconstruir. Há um texto, certo? Depois de ver a condição dos muros de Jerusalém, Neemias convocou o povo para a reconstrução. Neemias fez o quê? Convocou o povo. Neemias não foi fazer a obra só. Neemias não foi usar a sua inteligência, o seu conhecimento e a sua influência só. Ele convoca o povo. Aprenda, líder, que você não faz a obra só. Aprenda que há um povo dotado de habilidades, conhecimentos, profissionalismo, sejam eles científicos ou teológicos, que foram capacitados por Deus, fizeram faculdades, cursos, fizeram treinamentos, certo? Nem eles sabiam que aqueles cursos que eles fizeram iam servir para a obra religiosa e teológica. E Deus preparou durante todo esse tempo, isso lá quando eles estavam no mundo, Deus preparou-os, doutor de habilidade para quê? Para quando chegasse nesse tempo, Deus fizesse com que a liderança olhasse para ele e dissesse, olha, certo? Esse aí tem um conhecimento, eu formei nessa área, eu preparei para trabalhar na área que eu estou indicando agora. Então Neemias convocou o povo,
porque ele sabia que não existe ação de uma liderança feita sem reunião, sem reações conjuntas, sem consentimento mútuo. Por isso que tem líderes que querem tomar decisões sozinhos, por isso que tem lideranças que trabalham de emitir informações apenas e não se reúnem e não convocam o povo para fazer parte dos aconselhamentos, das orientações, das decisões, dos planejamentos, porque querem estar numa posição de majoritarismo, certo? Mas Neemias convoca o povo, desde os trabalhadores, desde os que trabalharam antes na obra do altar e do templo. Neemias convoca esse povo e diz: olha, vamos precisar de engenheiros, vamos precisar de pedagogos, vamos precisar aqui de pessoas que trabalhem com crianças, certo? Para enquanto nós cuidarmos da obra, essas pessoas cuidem da formação teológica da criança, do jovem e do adulto. Vamos precisar aqui, certo? De administradores na área financeira, tá? Precisamos de pessoas que tenham habilidades com contabilidade, certo? Na área da tecnologia. Enfim, gente, a obra é feita com convocação, de reunião de povos, de percepção de habilidade. A obra é feita pela visão. Isso não é anjo que vai fazer, certo? Isso não é profeta que vai descer e vai fazer por mim, por você. Você que é líder, perceba em sua volta, perceba o seu conjunto, perceba a sua igreja. Entenda que aquele que está muitas vezes sentado lá no finalzinho do banco, que canta segurando aquela pasta lá no último lugar do conjunto, Deus tem dotado ele possivelmente de uma habilidade que só ele pode desenvolver nesse projeto que Deus tem te levantado. Então perceba não a voz de quem está cantando, perceba não a importância da notação de voz, da impostação de voz daquela pessoa, não, isso é o mínimo, certo? Percebe as qualidades virtuais dele, percebe as qualidades, certo? Intrínseca nele, certo? Para que ele possa executar. Ele pode ser um grande projetista, ele pode ser um grande administrador, ele pode ser um grande formador de opiniões no meio que ele está, certo? Então Neemias, quando ele chegou, a primeira lição é que Neemias convoca o povo. Neemias sabia que sozinho ele não ia fazer. Neemias sabia que decisão sozinho ele não ia tomar. Não era chegar e dizer, vamos fazer e pronto. É chegar e reunir o povo, vamos ouvir como foi feito isso aqui, vamos ouvir como é que está sendo elaborado isso aqui, até porque eu nunca pisei aqui, eu nunca estive nessa terra, Deus está me enviando aqui com todos os recursos, mas essas madeiras, todos esses recursos, essas assinaturas que tenho em meu favor para material chegar, de nada vale se eu não tiver vocês comigo. Se eu não tiver profissionais comigo, se eu não tiver chamados, vocacionados comigo nessa obra, certo? Então, olhe, convoque, reúna, certo? Tenha comunhão, participe, sabe? Pessoas podem estar tendo nesse momento revelações grandes sobre as tuas decisões para esta obra e você não está tendo essa visão de reunir e procurar orientação, procurar sugestão, procurar opinião de como devemos fazer a obra. Não se porte como Zorobabel quis por um momento fazer. Vamos fazer assim, e a ordem de Deus foi, Zorobabel, calma, nem é por força e nem é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Reúna o povo, chame o povo, procure saber, como até o próprio Jesus, gente. Jesus, em um dado momento, ele reuniu os seus discípulos e foi em uma reunião de ministério, Jesus disse, o que estão dizendo da obra que eu estou fazendo? Olhe só, Jesus disse, o que estão dizendo da obra que eu estou realizando? O que estão falando de mim? E aí eles foram dar o relatório. Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que é isso, outros estão dizendo que é assim. E vocês, como estão vendo o meu ministério? Olha a posição de um líder. Aí Jesus diz, e vocês, como é que vocês estão vendo meu ministério? A minha liderança.
Como é que vocês estão se portando diante das minhas diretrizes, diante da minha pedagogia, diante da minha doxologia? O que vocês estão tratando tanto da minha ortopraxia como da minha ortodoxia? Ou seja, tanto da minha teoria como da minha prática. O que vocês estão achando? E eles entenderam e disseram, quanto ao que os outros estão dizendo é isso, mas quanto a nós entendemos que tu és o Filho de Deus, ou seja, está dentro da direção de Deus. Continue, desse jeito nós vamos vencer. Era a motivação que os discípulos estavam dando, ou Pedro estavam dando para Jesus, dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado para esta obra. Então, gente, Neemias, em primeiro lugar, o ensinamento, Neemias convocou o povo. Convoque o povo, porque é no povo que vai emanar as habilidades, os dons, os talentos, as atribuições e as realizações, certo? Segunda lição, o que Neemias aprende ali, o que a gente aprende? É que os trabalhadores receberam tarefas específicas. Os trabalhadores receberam tarefas específicas, de acordo com cada habilidade, de acordo com cada estrutura, de acordo com cada posição. Neemias foi dando tarefas conforme as posições. O que a gente se vê muito hoje? Pessoas recebendo tarefas, pessoas que não foram capacitadas para isso, pessoas que não têm habilidade para isso, não têm técnica para aquilo, não têm estrutura espiritual nem teológica para aquilo, certo? E dão tarefas para serem desenvolvidas e a pessoa de bom grado, cheia de vontade, abraça. Só que não vai resolver. Porque as tarefas, elas têm que ser específicas, especiais e especializadas para pessoas especializadas. As tarefas, elas têm que ser distribuídas assim. Neemias, ele distribuiu tarefas específicas. Você trabalha edificando os muros, você trabalha trazendo os entulhos. Neemias separou uma turma só para trazer o material de entulho. Gente, isso vai desde tarefas mais simples, humanamente falando, até tarefas de supervisão. Até tarefas mais, vamos dizer assim, não de grandes responsabilidades, porque responsabilidades são muitas para todas as áreas, mas de visibilidade, vamos dizer assim, né? Porque nem todo mundo vai olhar para aquela tarefa, né? Vamos dizer assim, simples, certo? Então Neemias levantou desde pessoas para trazerem os entulhos até pessoas para supervisionarem as obras de dia e de noite. Então, a segunda tarefa foi, como líder, distribuir, delegar, dividir tarefas, participar das tarefas, procurar conciliar periodicamente o andamento das tarefas, porque não é só especificar a tarefa, distribuir, dizer faça e acabou, certo? É você paulatinamente, periodicamente reunir o povo a quem assumiu a tarefa e avaliar como está sendo distribuída essa tarefa, como está sendo administrada essa tarefa, entendeu? Certo? Então o que a gente entende aqui? Terceira lição para terminar, é que os trabalhadores receberam, certo? Melhor dizendo, o povo foi convocado a trabalhar mesmo em meio à oposição. Primeira lição que a gente aprende, o povo foi convocado a construir, convocou o povo. Segundo, distribuiu tarefas específicas ao povo, certo? Terceiro, o povo foi convocado a trabalhar mesmo em meio às oposições. Neemias chegou à conclusão e disse, eu não vou esperar o tempo ficar bom para a gente começar a obra. Não vou esperar o tempo ficar resolvido, as oposições serem exterminadas do nosso meio para eu começar a obra, não. Vamos começar mesmo em meio à oposição. E aí precisou contar com pessoas de coragem, pessoas dispostas, pessoas despertadas, certo? E Neemias disse, vamos começar a obra. O que a gente aprende? Liderança. Não espere um tempo de paz para começar um tempo de guerra. Construir o que Deus está mandando é começar uma guerra. Fazer a obra é declarar guerra contra o inimigo. E quando Deus levanta você para fazer uma obra, Deus está dizendo, vai começar uma guerra, vai começar uma peleja, vai começar uma batalha, certo? E ao invés de esperar paz, se espere guerra, certo? Mas no final, Deus, o Senhor, Ele trará tempos de vitória e tempos de paz, certo?
Quarto ensinamento que a gente traz é que os muros foram reparados próximos das casas. Neemias, quando reparou os muros, ele disse, ó, cada um próximo à sua família. Ou seja, não adianta tirar você e levar para uma grande obra se separar você de sua família. Ou seja, se você não tiver a comunhão de sua casa, certo? Se você não tiver um relacionamento com a sua família. Por quê? Porque a obra vai ser feita a partir dela. A partir da comunhão sua com sua esposa, a partir da comunhão sua com a sua casa, é que você vai levar para o ambiente de trabalho uma obra saudável, uma obra animada. Não é? Então Neemias disse, percebeu como ele disse antes que o trabalho de Neemias não foi apenas edificar muro, foi tratar com a psicologia familiar, foi tratar com a estrutura familiar. Neemias disse, vamos edificar famílias, vamos estruturar relacionamento de família, para que eles, quando forem edificar os muros de frente, vai ser de frente a cada casa, eles vão trabalhar. Então não dá para abrir a porta e ir para a obra sendo brigado dentro de casa, sendo discutindo dentro de casa, não. É abrir a porta, tá o muro para fazer, vamos edificar, cada um olhando no olho do outro e dizendo, eu tenho paz com você e você tem paz comigo. Certo? E por fim, os muros são símbolos da salvação. A maior proteção do Senhor concede, a maior proteção que Deus concede ao homem é a salvação. Certo? Em Cristo Jesus, o texto bíblico declara, a quem Deus pôs por salvação, a quem Deus pôs a salvação por muros. Compara a salvação com o muro de proteção. A salvação oferecida por Cristo protege o homem do juízo eterno e da ira futura. Essa salvação é ofertada mediante a graça de Deus e mediante a fé em Cristo. Isto é, ela resulta da graça de Deus, mas também é resposta humana no sentido de aceitar a Cristo enquanto Salvador. Gente, Deus em Cristo nos dê graça para esta grande obra que Deus tem nos levantado para fazer. Aprendamos com uma grande liderança de Neemias. Uma orientação minha como um simplório professor de escola bíblica, estude o livro de Neemias. Uma vez alguém perguntou para mim, para que eu indicasse que livro ela pudesse ler. Uma líder, uma liderança na obra do Senhor. E eu disse para essa pessoa, leia Neemias. Leia Neemias. E Neemias começa o seu capítulo 2, certo? No versículo 6, em média, dizendo... Quando questionado acerca da obra, ele dá essa seguinte resposta. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos ou faremos a obra. Certo? Essa foi a resposta de Neemias para aqueles que não acreditavam e para si mesmo como confirmação do envio de Deus. O Deus dos céus é que fará você prosperar. Faça a obra, creia na chamada, confie na vocação, creia em você. Não basta apenas crer, certo? No potencial espiritual. É preciso você crer em você mesmo, certo? Creia em Deus, creia em você, confie na chamada, certo? A tua missão é levantar pedras que estão caídas, é edificar famílias, é construir os muros ou a identidade da cidade, certo? Para uma grande obra você foi chamado. Deus abençoe. O vídeo ficará no YouTube, né? Participe, vá no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante para que o vídeo se estabeleça e continue, né, no nosso canal, certo? Participe e até o próximo domingo, se Deus permitir. A quem aqui deixo um grande abraço, a nossa congregação, Assembleia de Deus Golandim, setor 28, ao nosso pastor Raimundo Nonato, toda a nossa liderança, os nossos copastores, o pastor Anderson e a sua esposa, a irmã Raquel, o pastor Baltazar, sua esposa irmã Eunice, todos os obreiros e a diretoria da nossa congregação. Um abraço, vosso em Cristo, irmão Josenilton Silva. A paz do Senhor.